Se alguém duvida do que você crê, se espalharam que tu vais morrer, te declararam que não tens mais jeito, mesmo assim confias no Senhor. Se alguém disse que é melhor parar, não há razão para continuar, que a tua fé não é suficiente, mesmo assim confias no Senhor. O nosso Deus é o Deus de Abraão, quanto ao tempo ele não muda não, tem o controle da situação, e de você ele não desiste não. O nosso Deus, ele é o Deus fiel, se todos falham ele cuida dos seus. Ative agora a sua recordação, lembrar que Deus, ele é Deus, irmão. Foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que andou em meio ao fogo, foi Deus quem derrubou os muros. Só Deus é quem controla tudo, é Deus quem julga tuas causas, só Deus assume tuas batalhas, é Deus quem livra os inocentes, só Deus quem dá vitória aos crentes. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou grato a Deus por esta oportunidade ímpar de estar com os irmãos neste congresso, e faço minhas palavras de todos quantos já passaram antes de mim. Quero agradecer ao nosso pastor presidente a confiança que ele tem depositado de estarmos aqui, para estarmos aqui transmitindo uma singela palavra da parte de Deus. Queremos parabenizar todos os irmãos que estão cooperando com o pastor da igreja na organização deste congresso, toda a superintendência. Que Deus continue abençoando. E como sempre, dependo das orações da querida e amada igreja do Senhor para esta noite transmitir aquilo que foi colocado no meu coração. Convido-vos a abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, conforme foi sugerido o texto e o tema para estarmos trazendo esta palavra. Oséias capítulo 6, versículo de número 3, apenas esse texto para nossa meditação. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Quantos dizem amém? Amém? Meus irmãos, muito embora esse texto aponte para um fato escatológico, onde o Senhor Jesus estará presente em Israel, e isto mostra o sentimento de Israel após a conclusão da ressurreição, que já foi cantada aqui pela cantora Eliane Oliveira. Isto mostra como o povo se sentirá após experimentar o resultado final da ressurreição daquela nação. O povo desejará ardentemente o conhecimento acerca do seu Deus. Mas para nós esta noite esse texto, ele traz para nós uma motivação para continuarmos crescendo no conhecimento de Deus. E estudando acerca deste tema, pude ver que há vários textos ou várias palavras no original que podem definir muito bem a palavra conhecimento, mas escolhi apenas uma para simplificar a definição de conhecimento. O verbo conhecer vem do grego gnoskein, que significa determinar,
decretar, e está se referindo diretamente ao conhecimento indubitável, aquele conhecimento aonde não existe dúvida. O vocábulo latino, cognoscere, é uma palavra cognata, de onde vem o verbo português e tem o sentido de familiarizar-se. Em se tratando de conhecer a Deus, reconhecemos que isto só é possível através dos meios de comunicação que Ele mesmo estabeleceu. Deus se deixa conhecer por meio da criação, da sua palavra e definitivamente através de seu Filho Jesus. Contudo, é bom deixar bem claro também que o conhecimento mais profundo acerca de Deus, ele é concedido com base na maturidade de cada crente. Isto equivale a dizer que tem crente aqui que conhece mais a Deus do que outro, porque o conhecimento de Deus, ele é concedido de acordo com a maturidade. Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo de número 12. Jesus disse aos discípulos: eu tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não suportais agora. Jesus queria dar mais algumas informações, mas os discípulos ainda não estavam prontos. Paulo entendeu acerca desse conhecimento baseado na maturidade, e ele escreve à igreja que está em Roma. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, Paulo se dirige à igreja que está em Roma e diz que ninguém deve conhecer além do que pode, que cada um conheça conforme a medida da sua fé. Tiago também falou indiretamente, no capítulo 1, versículo 19 da sua carta, ele disse que o homem tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Eu compreendo muito bem que muitas das vezes a gente aplica o sentido desse texto de Tiago para a pessoa falar pouco e ouvir mais, mas o sentido é que ele está dizendo também que o crente ele tem que estar pronto para ouvir, porque nem todas as pessoas estão prontas para ouvir determinados assuntos. Tem pessoas que quando escutam determinados assuntos saem divulgando, porque ainda não tem maturidade de reter, de guardar, e quando não tem maturidade de guardar, muitas das vezes se escandalizam. Então a pessoa tem que ter maturidade para conhecer a Deus, porque o conhecimento é de acordo com o grau de maturidade. O conhecimento de Deus, ele pode ser classificado em dois aspectos: conhecimento inicial e conhecimento gradual. A gente sabe que o conhecimento inicial é aquele conhecimento do primeiro contato pela fé, quando a pessoa tem uma experiência direta e pessoal com Jesus. Mas o conhecimento gradual, ele é caracterizado pelas revelações de Deus, através das experiências que são nos concedidas aqui, como também ao que nós receberemos quando chegarmos no porvir, quando chegarmos no céu. Nós teremos ainda informações acerca desse Deus o qual nós adoramos. Paulo falou acerca desta verdade na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Paulo disse: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte se aniquilará. E é interessante que Paulo usou dois termos gregos para falar acerca de dois tipos de conhecimento neste versículo. Ele usou o termo equimeros para falar do conhecimento parcial, quando ele diz em parte conhecemos. Mas depois, quando ele fala do que é perfeito, aqui alguns teólogos sensacionistas querem dizer que o que é perfeito é o fechamento do cânon, e não é. O que é perfeito aqui é o conhecimento perfeito que nós receberemos quando Jesus vier buscar a igreja e estivermos diante dele. E Paulo usou uma palavra aqui para o que é perfeito, que foi o termo teleion no grego, que fala do conhecimento nesse aspecto de perfeição, de plenitude. Mas ainda vale salientar dentro deste pensamento
que o crente, por ter acesso ao conhecimento perfeito, ele não pode se confundir e achar que terá conhecimento absoluto de Deus. De forma nenhuma. Nenhuma criatura tem acesso ao conhecimento absoluto acerca de Deus. Porque para conhecer a Deus absolutamente teria que ser Deus semelhante a Ele. Toda criatura tem um limite. Somente Deus é quem pode determinar o limite de cada crente conforme Ele conhece. E ainda que chegarmos no céu, quando chegarmos no céu, mesmo lá, ainda que João tenha dito na primeira epístola, capítulo 3, versículo de número 2, que quando chegarmos lá conheceremos Ele como Ele é. Esse conhecimento do ser de Cristo não se trata de um conhecimento absoluto, mas é dentro desse grau que Paulo está falando, porque nem os anjos conhecem a Deus de forma absoluta. Eles ficaram admirados com o mistério de Cristo e a igreja. Isso mostra que Deus tem muitos mistérios, Deus tem muitos segredos, mas o que dele pode ser conhecido, Ele deixou revelado e estará sempre se revelando e manifestando para nós, e é por isso que estamos aqui nesta noite, para conhecermos melhor a Ele. Se você crê nisso, diga amém. A Bíblia fala desse conhecimento gradual, que é o conhecimento que o crente absorve gradativamente. E na Bíblia nós encontramos vários personagens que poderia ser exemplo aqui nesta noite, mas um dos que mais me chamou a atenção foi justamente Abraão. Eu vejo Abraão semelhante a uma experiência que tive quando era criança. Quando nós íamos para a mata, lá perto da nossa casa tinha uma mata, e quando nós queríamos ir para a mata, escondido, claro, dos pais para ele não saber, queria matar passarinho, aí saía um menino na frente para fazer o caminho, porque tinha muita ortiga, muito mato de espinho, e quem ia na frente era quem pagava o preço, porque ele tinha que abrir caminho, quem vinha atrás já pegava o caminho feito. Então, quando eu observo a vida de Moisés, de José e os demais, todos andaram no caminho que Abraão passou na frente com o facão abrindo. Abraão teve a experiência de vir primeiro, e ele pagou um preço maior. Observe que todo contato de Deus com os demais foi: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Porque Abraão, não foi em vão que ele foi o pai na fé. Deus chamou ele para abrir caminho, e na abertura deste caminho de conhecimento gradativo, ele se destaca. A gente pode observar mais ou menos 14 contatos que Abraão teve com Deus. Em cada contato ele cresceu no conhecimento. Não dá para detalhar esses contatos, mas dá para sinteticamente passar a informação aos irmãos. Primeiro a gente vê o contato inicial em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Ele conhece a Deus como aquele que chama do politeísmo para o monoteísmo. No segundo contato, ele conhece a Deus como aquele que faz promessa ao homem, em Gênesis capítulo 12, versículo 7. No terceiro contato, ele conhece a Deus como aquele que intervém nas atitudes erradas dos homens, em Gênesis capítulo 12, versículo 17. No quarto contato, ele conhece a Deus como aquele que renova as promessas ao homem, em Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 17. No quinto contato, ele conhece a Deus como aquele que usa o homem para abençoar outro homem, em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20. E eu quero dar ênfase a esse pensamento. Tem muitas pessoas que pensam que as bênçãos de Deus vai vir caindo do céu sobre a sua cabeça. Não, muitas das vezes a bênção que Deus tem para ti, Ele já colocou na mão de um homem para te abençoar, que está esperando eu e você crescer mais e mais na intimidade, para que essa bênção seja entregue a cada um de nós. E é preciso conhecermos este princípio, que Deus usa homem para abençoar outro homem. Ninguém consegue ser alguém sem outro alguém. E se Deus te colocou aqui nesta noite para ouvir esta palavra, Ele está dizendo: obedece ao teu pastor, obedece ao teu coordenador, obedece ao dirigente da campanha, porque foram eles que Deus levantou para te abençoar nesta terra. Abraão aprende esta lição.
No sexto contato, ele conhece a Deus como aquele que protege os seus escolhidos. Capítulo 15, versículo 1, Deus diz a Abraão: eu sou o teu escudo, Abraão. Eu estou na tua frente, Abraão. No sétimo contato, ele conhece a Deus como aquele que faz aliança com o homem. Em Gênesis capítulo 15, versículo 17 e versículo 18. No oitavo contato, ele conhece a Deus como aquele que exige perfeição moral e espiritual dos que são escolhidos. Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não basta só guardar a minha palavra, as minhas promessas. Você precisa andar direitinho na minha presença, Abraão. Eu quero ver você andando no caminho reto, no caminho direito. No nono contato, ele conhece a Deus como aquele que muda a identidade dos homens. No décimo contato, ele conhece a Deus como aquele que compartilha segredos com os homens. E Deus fala justamente dos juízos que estão para vir sobre Sodoma e Gomorra. No 11º contato, ele conhece a Deus como aquele que executa juízo sobre os pecadores impenitentes. Ele vê que Deus não tolera aqueles que pecam e não se arrependem. E a Bíblia mostra isso claramente em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33. No 12º contato, ele conhece a Deus como aquele que socorre os fracos, em Gênesis capítulo 20, versículo 1. No 13º contato, ele conhece a Deus como aquele que cumpre as promessas, em Gênesis capítulo 21, versículo 1, quando Deus visitou a Sara e cumpriu o desejo do coração de Abraão e de Sara. Mas no 14º contato, Abraão tem uma experiência muito profunda com Deus. E depois dessa experiência, a gente não consegue ver mais Abraão tendo outras experiências. Essa experiência fechou o quadro de revelação gradativo de Deus para a vida de Abraão. E ele conhece a Deus como aquele que testa as nossas prioridades. E é justamente no capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 3. Dá para você abrir a sua Bíblia para a gente observar esta verdade? Capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: sucedeu, pois, Gênesis 22, 1 ao 3. De 1 a 3. Sucedeu, pois, destas coisas, sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Quando nós observamos este último contato que Deus teve diretamente com Abraão, para lhe fazê-lo crescer, é interessante que Deus testa as prioridades de Abraão. E a gente compreende muito bem que há pelo menos 2 motivos pelos quais Deus testa as nossas prioridades. Primeiro, porque só a Ele pertence o mérito e o direito de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deus, ele tem que ser insubstituível em nosso ser. E ele não pode ser colocado em segundo plano. Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. Você pode ter sonho para se formar, que não é pecado. Você pode sonhar em ser advogado, sonhar em ser médico, sonhar em o que você quiser, mas você não pode tirar Deus de seus sonhos. Você não pode isolar os seus sonhos de Deus. Deus tem que ser prioridade. Ele disse isso em Isaías capítulo de número 1, ou capítulo 41, versículo 1 ao 4. Veja o próprio Deus manifestando esse sentimento de prioridade. Isaías capítulo 41,
versículo de número 1 ao 4. Deus diz assim: calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem os povos as forças. Cheguem-se, e então fale. Cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos a vitória acompanha? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele domine sobre reis? Ele os entrega a sua espada como pó e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Ele os persegue e passa adiante em segurança, até por uma vereda que com os seus pés nunca tinham trilhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Ele mesmo responde e diz: eu, o Senhor, eu que sou o primeiro, e com os últimos sou o mesmo. Ele diz: quem faz tudo isso sou eu que sou o primeiro. Eu antecedi todos quanto existem, só existem por causa de mim. Só há história na tua vida por causa de mim, que sou o protagonista da tua história. Não pode haver história sem Ele na nossa vida. É por isso que Ele testa. Ele abençoa, abençoa, abençoa o crente, mas daqui a pouco Ele chama o crente e diz: vem cá que eu quero testar quem é primeiro então na tua lista de prioridades. Quem está no topo? Quem está com a primazia na tua lista? Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo disse: é dele a preeminência, é dele a primazia em tudo, é ele que merece estar em primeiro lugar em tudo. E isso está revelado justamente porque só Deus tem o mérito de ser primeiro, e Ele não divide esse mérito com ninguém. Ninguém não se meta a querer tomar o lugar de Deus, porque não vai dar certo. Ninguém se meta a dizer que é dono do seu nariz, porque não vai dar certo. Deus não divide a sua glória com ninguém, a sua majestade, o seu poder, Ele não divide, é dele, para Ele, somente dele pertencem são todas as coisas. Mas sabe por que Deus testa as nossas prioridades? Porque somente quando Deus é colocado em primeiro lugar é que Ele começa a confirmar as suas bênçãos em nossa vida. Não pode haver aprovação de Deus na vida do homem onde Deus não é prioridade. Jesus disse: buscai primeiro, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus. Não se pode buscar o reino dos céus sem buscar o rei. Não se pode ter reino sem rei. Jesus está dizendo: buscai o domínio do Pai, buscar o domínio dele. Quando ele estiver no domínio da sua vida, da minha vida, aí Jesus disse: as demais coisas vai começar a acontecer. Ele vai te abençoar na faculdade, Ele vai te abençoar no trabalho, Ele vai te abençoar na tua casa, Ele vai te abençoar no teu ministério, Ele vai te abençoar agora, contanto que o reino dele, que Ele seja o dominador da sua vida e da minha vida. Pedro um dia chegou e disse: mestre, eu queria dizer uma coisa. Está por aqui, Jesus. Jesus disse: que é, Pedro? Que agonia é essa? Ele disse: nós deixamos tudo, mestre, mulher, trabalho, tudo, para te seguir por causa do reino. Jesus disse: não tenha ninguém que tenha deixado tudo para me seguir, que não tenha nessa vida 100 vezes tanto e no porvir a vida eterna. Pedro, se você deixar tudo por mim, você não será decepcionado. Deus testa as nossas prioridades. Mas é interessante que quando Deus chama Abraão, chama justamente para testar a prioridade do coração de Abraão. E Deus coloca Abraão à prova. E nesta prova, Deus faz pelo menos 5 exigências a Abraão. Nestas exigências, Deus está observando como Abraão se comporta na revelação de que Deus é prioridade em sua vida. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, vem agora. Vem agora. Pega o melhor do teu coração, teu filho, teu único filho,
leva a um monte que está em Moriá, que eu vou te mostrar, e oferece em holocausto para mim. Você já parou para observar o detalhe do pedido de Deus? Primeiro, Deus já chega dizendo na bucha. Não sei se vocês conhecem essa linguagem. De supetão. Vem agora. Sabe o que é que Deus está exigindo? Obediência incondicional. Deus está dizendo a Abraão: não arrume desculpa para não vir à minha presença agora. Vem agora. Me obedeça agora. É como aquele pai que diz: vem aqui agora. Parece que eu vi muito meu pai dizer: vem agora. Eu estava doido no ir. Vem agora. Deus chama Abraão assim, de supetão: vem aqui agora. E Deus está exigindo de Abraão obediência incondicional. E essa obediência foi revelada a Abraão, por Abraão, através da sua fé. E quando a obediência do crente é manifesta pela fé, como a própria Bíblia diz, que a fé que prioriza a Deus, ela é revelada justamente pelo ato de obedecer. Dizer: eu creio em Deus, e não obedecer a Deus. Eu creio que Deus existe, mas viver na contramão da vontade dele. Não, a Bíblia diz que quem crê pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, diz a Bíblia, obedeceu. Quem tem fé obedece. Quem tem fé obedece. Diz a pessoa aí: quem tem fé obedece. Você está obedecendo? A fé incondicional, ela se revela pela obediência. E a obediência a Deus, quando o crente ele é obediente, ele não fica arrumando desculpas, ele não fica arrumando coisas para atrasar os propósitos de Deus. Ele obedece de imediato. Por isso que Deus disse: vem agora. Mas a fé que prioriza a Deus, ela é revelada também por não inverter valores espirituais. Quando a gente diz: eu creio em Deus e a minha fé coloca Ele em primeiro lugar na minha vida, então não inverta princípio. Não basta apenas obedecer imediatamente, mas tem que ter o cuidado de não inverter princípios. Porque tem pessoas que pensam da mesma forma que Saul pensou, que acha que Deus vive empolgado com a vida de pessoas que vivem com altar no fogaréu. Ter altar cheio de fogo com a vida desobediente não vale de nada para Deus. Não adianta ser do refrão, ser do pra, ser do pru, ser de tudo e não obedecer o que Deus quer. Saul achava que a vida diante de Deus poderia ser completada, poderia conquistar o coração de Deus com um altar arrumadinho, com um altar cheio de fogo. Quando Samuel disse e foi em direção a Saul, Saul disse: executei a ordem do Senhor. Samuel disse: vem que eu vou te dizer o que foi que Deus me disse de madrugada. Tu acha que Deus tem tanto prazer em holocausto sem que obedeça? Saul, aprende, Saul, altar cheio de fogo com a vida desobediente não vale de nada. Para Deus vale mais obedecer do que o sacrificar. Obedece. Porque tem gente que no congresso é fogo, se deixar pode até pular, fazer aviãozinho, fazer o que bem pensa, mas quando sai daqui esquece do fogo. E Deus está dizendo: eu não quero só fogo na tua vida, eu quero submissão à minha vontade. Deixa eu dizer mais uma verdade dentro do princípio de obediência. É que a obediência a Deus, crente que tem fé que prioriza esse Deus, ele obedece sem dificuldade. Ele obedece a Deus tanto no aspecto vertical como no aspecto horizontal. Ele obedece mesmo quando Deus fala diretamente com ele, e também quando Deus usa alguém para falar com ele. Porque tem: Deus não falou comigo. Está falando hoje.
está falando hoje. Porque quando eu leio a palavra de Deus, sabe o que é que a palavra de Deus nos diz? É que Jesus, o Filho de Deus, ele se submetia ao Pai quando ouvia diretamente a sua ordem, mas submetia ao Pai quando ouvia diretamente a ordem de seus pais humanos. Isso mostra que quem é obediente a Deus, obedece tanto no aspecto vertical quanto no horizontal. Esse negócio de dizer, meu negócio é com Deus. Se seu negócio é com Deus, obedeça quem Deus colocou sobre você. Em Lucas capítulo de número 2, versículo, veja o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 48 e o versículo 51. A Bíblia diz que quando José e Maria foi à procura de Jesus que estava no templo, eles disseram, filho, por que fizeste isso? Ele disse, não saber que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele estava dizendo, eu estou aqui por obediência ao meu Pai Celeste. Mas no versículo 51 a Bíblia diz que ele o seguiu e lhe era sujeito. Ele agora já não estava só obedecendo ao Pai Celeste numa voz direta, mas também por submissão às autoridades que Deus constituiu, e no caso seus pais aqui. Tem pessoa que quer obedecer a Deus, não quer obedecer ao Pai. Quem foi que te deu esse Pai? Quer obedecer a Deus numa voz mística, mas não quer obedecer ao líder que Deus colocou. Não existe isso. Primeira de Pedro, ou segunda carta do apóstolo Pedro, primeira carta, melhor, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz, sujeitai-vos a toda autoridade humana. Isso significa que quando eu obedeço ao meu pastor, eu estou obedecendo a Deus. Eu não estou dizendo que meu pastor é um Deus, mas eu estou dizendo que ele é a autoridade de Deus sobre mim. E não é difícil compreender isso, porque quando Samuel foi rejeitado, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, ou segundo livro, deixa eu ver, primeiro livro, capítulo 8, versículo 6, que os homens chegaram para Samuel e disseram assim, olha Samuel, tu já estás velho demais, teus filhos não andam certinho, não seguem o teu caminho, nós queremos outro líder. Samuel ficou todo tristonho, todo angustiado, mas lá na frente, quando ele vai orar, Deus diz a ele, Samuel, tu está pensando o quê? Tu está pensando que o povo está te rejeitando? O povo está rejeitando a mim. Sabe o que é que eu aprendo? É que quando a gente rejeita a autoridade que Deus constituiu, a gente não está só rejeitando a autoridade, não, está rejeitando ao Deus que tem colocado aquela autoridade ali. É isso que a Bíblia está dizendo. Na medida que você obedece ao Pai, Deus está dizendo, você está obedecendo a mim também. À medida que você obedece seu presbítero, você está obedecendo a mim também, Deus está dizendo. À medida que você obedece seu pastor, Deus está dizendo, você está obedecendo a mim também. Porque tem gente que é cheio de misticismo. Eu não ouvi a voz, eu não ouvi nada, mas eu sei que eu tenho que obedecer, porque a palavra de Deus manda, obedecei aos vossos líderes, porque velam por vós, como quem há de dar conta das vossas almas. Ah, irmãos, eu tenho que dizer tudo que está queimando aqui, olha. Deus vai levantar muitos jovens aqui para ser missionários, pregadores, mas Ele já está te dando a receita. Esta noite, se tu queres se apropriar das bênçãos de Deus, de tudo quanto Deus falou esta semana, escuta o que Deus está dizendo nesta noite também. Obedeça-me através daqueles que eu coloquei sobre a sua vida. Fui eu quem coloquei como autoridade para você não perder a rota, não perder o caminho. Então obedece, e as minhas bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Deus chama Abraão à obediência, mas Deus diz a Abraão, não basta ser apenas obediente, Abraão, tu já chegaste, muito bem, obedeceste, mas agora eu quero outra coisa, eu quero o melhor do teu coração, me dá o teu único filho. Mas Abraão tinha dois filhos, Isaque, quem era o outro? Ismael.
Mas quando Deus diz o melhor, Deus está dizendo: me dá Isaac, que é o filho da promessa. Eu quero o melhor do teu coração. Deus agora exige de Abraão o melhor. E é justamente nessa atitude de entrega do melhor que Deus vai cumprindo os seus desígnios na vida do crente. À medida que a gente vai fazendo o melhor que pode. Não é o melhor que as pessoas querem, não. É o melhor que você pode. Vá fazendo o seu melhor, para você ver se Deus não vai confirmando o que Ele tem na sua vida, para você ver se você não vai conhecendo a Deus mais e mais na sua vida. Faça o melhor. Deus disse: o teu único filho. Abraão tinha outro filho, porém Deus estava exigindo o melhor, o filho da promessa. Deus queria que a fé de Abraão manifestasse que o mais importante na sua vida não era a bênção, era o abençoador. Porque até Satanás fica de olho nessa teoria. O diabo fica assim de olho: só serve porque está com saúde, só é crente porque tem carro, tem dinheiro, porque está trabalhando, as portas estão escancaradas. Não foi isso que o diabo disse a Deus na experiência que Jó teve? Foi isso que ele disse: tu também tens cercado ele de bens, quem é que não vai te servir? Quem é que não vai dar glória ao teu nome desse jeito? Aí Deus disse: então vai lá, tira tudo que Jó tem, para ver como é que ele vai reagir. Para tu ver, Satanás, que ele não me serve não é pelo que eu estou, mas pelo que eu sou para ele. Deus estava dizendo: prova, Abraão, que o mais importante para a tua vida não é o que eu te dei, é o que eu sou para ti. Prova que o galardão da tua vida sou eu. Dá-me o teu melhor. Mas Deus também exige a Abraão outra coisa importante. E à medida que Deus vai exigindo, Deus vai se revelando a Abraão. Deus exige o melhor do coração. Deus exige atitude dispendiosa. Você pensa que foi fácil para um velho, com respeito eu digo, de 120 anos, aproximadamente 125 anos, porque quando Deus cumpriu a promessa ele tinha 100 anos. Há historiadores que dizem que quando Deus fez esse último teste na vida de Abraão, ele tinha 120 anos a 125 anos. Isaac já era um homem. Aí Deus diz a ele: eu quero que você ande no galope de um animal 80 quilômetros para oferecer o teu filho em holocausto a mim. Deus estava dizendo: eu quero que você se gaste para me dar o melhor do seu coração. Eu quero atitude dispendiosa da sua parte. Quem quer conhecer a Deus tem que tirar a preguiça. Tem que jogar o travesseiro para um lado, o colchão para o outro e cair de joelho nas madrugadas. Tem que andar de joelho e na leitura da palavra. Muitas das vezes sua família está dormindo, seus parentes estão dormindo, mas você está lá. Eu lembro que uma vez meu pai me chamou e disse assim: não precisa disso, porque todas as noites eu estava lendo a minha Bíblia Thompson, toda noite, mas cada vez que eu lia me dava vontade de ler, e aquele desejo ler a minha palavra, ler, e às vezes eu passava a noite lendo a Bíblia. Deus está dizendo: se gaste, faz sacrifício. Não foi em vão que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15: de boa vontade eu me gastarei, me deixarei gastar. Ainda que amando a todos e sendo menos amado, eu vou me gastar, disse Paulo. Para conhecer a Deus tem que haver atitude dispendiosa, sacrifício. Sacrifício, jejum, oração, leitura. Tem gente que passa 2 horas lá na internet, sala de bate-papo, é tanto papo.
Fica a noite inteira conversando com um amigo, e o amigo dos amigos dizendo: só uma horinha comigo, só por dia, só uma. Tem daqueles que chegam na igreja, nem dobra mais o joelho, nem dobra, já se senta e diz: Jesus, me perdoa, vim, mas está difícil aqui. Você é a Deus dessa forma, sem sacrifício. Tem que haver sacrifício. Sacrifício revela justamente a dedicação, desejo ardente do coração do crente. Quantas das vezes lá em Bonança eu coloquei um caixa juntamente com um cantor chamado Ismael para dirigir um culto num lugar chamado Lunex, onde só tinha uma mulher. Seu marido não era crente, ele permitia a gente fazer um culto no terraço da casa dele, lá perto dos sem terra, e todo sábado andávamos 6 quilômetros a pé com um caixa amplificado. Quando eu chegava lá, aquela pessoa me dizia assim: ó, irmão, eu caí, eu bebi. Eu pregava, ela se convertia de novo. No outro sábado: ô irmão, me desculpe, mas foi uma tentação, eu caí, eu bebi. No outro sábado eu voltava de novo. Todo sábado eu ganhava aquela vida para Jesus, juntamente com o irmão Ismael. Mas a gente não arredava o pé do propósito que Deus colocou no coração. Tem que ter sacrifício, tem que entregar a alma, tem que se deixar se gastar. Deixa Deus consumir o teu corpo na vontade dele, e você vai ver que o retorno vai ser de bênção. Deus está dizendo a alguém nesta noite: sacrifica-te para mim. E esforça mais um pouco. Você pode fazer mais. Você pode dar mais do que isso que você tem me dado. Você ainda tem mais e está escondendo. Não te apresentas a mim reservando me dai tudo. Eu quero tudo. Eu quero sacrifício de louvor da tua parte. Entrega absoluta. Deus disse: eu quero teu filho em holocausto. Eu não quero Isaac pela metade, eu quero Isaac por completo, Abraão. Deus estava pedindo tudo de Abraão. Me dá o teu tudo. Vocês pensavam que eu ia trazer o que aqui esta noite? Vocês pensavam que eu iria trazer uma mensagem recheada de teologia? Eu estou trazendo o que Deus me deu. E Deus, quando quer falar com o seu povo, não faz dificuldade não. Ele fala assim de forma clara, bem simples. Faz muito tempo que eu parei de estar consultando os poços. Eu agora vivo consultando a fonte. Porque quando começa a consultar muito poço teológico, muito poço, aí vai se aprofundando, termina trazendo lama. Mas quem consulta a fonte só traz o que o Pai manda, o que Deus manda. E Deus está dizendo: eu quero o teu todo. Eu quero você por completo. Tira o teu coração da fama. Tira o teu coração das coisas perecíveis. Coloca o teu coração na minha mão. Porque eu escolhi você e eu quero você por completo. Satanás quer arrancar um pedaço de ti, mas eu, Senhor, te trouxe hoje aqui para te dizer: você é meu e eu não abro mão de você.
Sou eu que estou te segurando aí. Eu estou vendo os convites que já te fizeram esta noite. Mas eu, Senhor, estou te segurando para te dizer que esta noite é uma noite diferente na tua vida. Deus diz a Abraão: Abraão, vem agora, me dá o melhor, te gasta para oferecer, anda 80 quilômetros no galope de um animal com os teus servos, oferece Isaac totalmente. Agora eu vou te dizer uma coisa: isso só vai acontecer se você continuar na minha dependência. Você vai para o lugar que sou eu que vou dizer para onde você vai. Quero oferecer onde você quer, não. Você vai fazer o que eu lhe mandar fazer, onde mandar fazer. Deus estava dizendo: anda na minha dependência. É por isso que tem muita gente aí, olha, dando barroadas aí em parede, porque não quer depender de Deus. Satanás chegou para Jesus e disse assim: ei, tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Jesus entendeu tudo. Aí Jesus cita o texto lá de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus diz assim a Satanás: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não disse que não tinha poder de transformar as pedras em pães. Ele sabia que tinha. Ele estava com fome e poderia fazer, mas ele não fez, porque ele estava dizendo: olha, Satanás, eu não vivo com base no que eu desejo, no que eu quero, nem no que tu mandas. Eu vivo na dependência. Quando ele der a ordem para eu comer, eu como. A ordem não veio dele. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Na hora que ele der a palavra, pode ficar certo, Satanás, que eu vou comer. Eu vivo na dependência de meu Pai. E essa palavra Deus disse a Israel: foi por isso que eu te coloquei no deserto, te guiei nesse deserto de serpente e de escorpião, e te fiz ter fome, padecer necessidade, para que tu saiba que nem só de pão vive o homem. Deus estava dizendo: eu te provei, te coloquei no lugar de dificuldade, para tu aprender a depender de mim, saber que a tua vida vem da minha providência. Foi por isso que quando tu pediu água, fui eu quem abri a fonte lá. Se não fosse eu, você morreria. Então continua dependendo de mim, porque o que tu precisas vem de mim. E Deus diz a Abraão: você tem que andar na minha dependência. Você não pode parar de depender de mim. Se você tentar fazer as coisas por conta própria, não vai dar certo. Não vai dar certo enquanto você não se render ao que eu quero. Não vai dar certo enquanto você não se quebrar aquilo que eu já te revelei, aquilo que eu já tenho te dito. Você não pode arredar os pés e diante da minha presença. Você tem que andar dependendo de mim, contando comigo. Você tem que andar dizendo: onde é que eu entro, Deus? E eu vou dizer: entre aqui. Para onde é que eu vou? Siga em frente. O que mais? Pare um pouquinho. E o que mais? Siga mais adiante. Sou eu que tenho que estar no controle da tua jornada e da tua história. Você não consegue sem mim. Deixa eu te dizer uma coisa.
Tua vida não será mais a mesma quando tu te colocares na dependência de Deus. Oh, como estou sentindo a presença dele aqui de forma tão gloriosa. Abraão já estava com 50 anos de experiência, mas Deus estava dizendo: Abraão, eu quero te dar mais experiência, continua dependendo de mim, Abraão, não importa quantas experiências você tem, eu ainda tenho muita coisa para te dar. Esta noite é uma noite diferente de Deus. Eu quero concluir porque chegou o momento. Mas eu quero orar por você que está aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo. Se você puder vir correndo aqui à frente agora, aqui, venha logo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus não desistiu de ti, por isso te trouxe esta noite para falar contigo. Desce da galeria, sai de onde estás e volta à presença de teu Deus. Vem logo. Vem logo, porque esta noite está descendo uma brisa. E você sairá daqui marcado por esta presença. Se você glorificar, Jesus vai te batizar. Você vindo aqui à frente, no meio do caminho, Jesus já vai te surpreender com milagres. Enquanto você que não é batizado desce, eu queria saber quantas pessoas estão aqui nesta noite, que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Levante a mão assim, só para eu ver. Na galeria, há vidas ali, aonde mais? Há vidas ali em cima. Volta para o teu Senhor agora. Você que está perto desta vida, convida esta pessoa para vir à frente. Há um lugar reservado aqui ao lado. Vem agora em nome de Jesus. Levante-se de onde estás. Já está vindo, está chegando aqui. Pode chorar porque na presença dele tem consolo. Está vindo aqui outra vida. Onde está vindo mais? Vem, vem, vem. Vem, vem, onde está vindo mais? Onde estão as vidas que estão vindo a Jesus? Venham! Esta noite é uma noite de experiência profunda com Ele. Ele não desistiu da tua vida. Adore a Deus. Vocês que estão aqui, adore a Deus. Não espere eu orar para Jesus batizar, Ele já está aqui. Adore a Deus, adore a Deus. Ele adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Você que está em casa assistindo este culto, adore a Deus. Jesus pode te batizar aí agora. Você pode dobrar teu joelho, você pode orar também. Deus pode te visitar agora. Está vindo, está vindo. Estão vindo as vidas para Jesus. Vem, vem. Está vindo, está descendo ali. Pode vir mais, pode vir mais. Pode vir mais. Jesus já está aqui, pode vir mais. É Jesus que está te chamando, pode vir. Vem para o lugar certo. Eu estou esperando você.
Você não pode sair daqui sem tomar esta decisão. Você não pode sair daqui. Esta noite é noite de livramento de Deus para alguém que entrou por essas portas. Meu coração te adora. Ei, moço! Eu ouvi a ameaça que fizeram contra a tua vida, mas esta noite eu marquei o encontro para te dizer que eu sou Deus, que posso te livrar. Está vindo, está vindo. Adore a Deus, adore a Deus. Meu coração, romantoia série de mim coralamarras. Jesus já batizou com o Espírito Santo ali. Já nós batizados com o Espírito Santo. Eu disse que Jesus não dependia de mim para batizar. Ele já está batizado, porque Ele é o Deus que faz. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. É congresso, é noite de encontro, é noite de milagre, Jesus. Esta é a noite que tu marcasse com vidas também, Jesus, aqui. Onde estão vindo as almas? As vidas para Jesus. Quem não é batizado aí na galeria, dobra o joelho. Você crê? Você crê que Deus fala pelo homem? Então dobra o teu joelho aí onde você está na galeria. Você sente dificuldade de vir aqui? Dobra o teu joelho aí, dobra o teu joelho aí, dobra o teu joelho aí. Dobra o teu joelho aí, dobra o teu joelho. Porque o Espírito que está trabalhando no meio da multidão te visitará. Ei, você que está aí no telão, o culto ainda não terminou. Não perca o sentido do propósito de Deus para a tua vida esta noite. Jesus pode te visitar aí também, aí fora. Vai orando, 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 vai orando. Vai falando com Deus de Abraão, porque Ele também é o teu Deus e Ele estará aqui nesta noite. Toda minha alma, eu vivo só pra ti. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Espírito Santo, ministra sobre essas vidas que estão aqui o teu poder, como no dia de Pentecostes. Jovens que vieram aprisionados pelas correntes, pelos desejos, pelas concupiscências. Jovens que vieram com o propósito de saírem daqui diferente, Deus. Só tu sondas e conhece cada coração. Oramando Herigoflaste Convenaias. Toca nesta vida agora, Deus. 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 Vai envolvendo, vai tocando, vai desfazendo os laços, vai quebrando as ciladas, as ameaças. Oh Deus, são vidas que pertencem a Ti, foram compradas com o sangue de Jesus Cristo, e é no nome de Jesus que eu te peço, libera para eles poder do alto agora. Libera, Deus. Toca-lhes. Toca-lhes.
Este é o meu desejo, honrar-te. Está vindo mais uma pessoa para Jesus. O meu coração te adorar. Deixa o Espírito de Deus se encher aqui nesta noite. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Aleluia. Diga comigo. Toma o meu coração e toda a minha alma. Levanta a tua mão em adoração ao Senhor. Levanta a tua alma em adoração a Deus. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, Cada vez que eu acordar, faz o teu querer. somente as vozes, somente as vozes. Coração e toda a minha alma. Eu vivo Só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Glória a Deus. Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui, amém? Glória a Deus. Quem veio receber esta bênção, ouviu a mensagem nessa noite, uma mensagem de ensino, de edificação, que acredito que vai servir não só para hoje, mas para toda a história, toda a sua caminhada.